Shalom. Voltando para mais um vídeo. O povo judeu é muito pequeno no planeta. Nós somos menos de 0,5% da população mundial. Israel é um país do tamanho do estado de Sergipe, aí no Brasil. Mas está na boca do povo. Todo mundo fala de Israel o tempo todo, mexe com os corações e mexe com as imaginações. Desde a criação do Estado de Israel, em 1948, todo mundo fala de Israel, porque nós nunca mais, desde que o Estado foi criado, o Estado moderno, nunca nós paramos de ter guerras com os países vizinhos e assinar acordos de paz com Egito, com Jordânia. Mas caiu na boca do povo, se eu posso dizer assim, depois do dia 7 de outubro. Sem falar dos ataques que o Hamas e o Hezbollah perpetram contra o Estado de Israel de tempos em tempos, né? Eles atacam Israel, a Israel vai lá e contra-ataca, e a mídia internacional então diz que Israel está matando árabes inocentes, mas isso já é coisa antiga. Mas depois do 7 de outubro, todo mundo pôde ver, nós estávamos numa festa religiosa, e o ataque que houve, as mortes, as torturas, os estupros, os assassinatos, e mais recentemente, no dia 13 de abril, o ataque que o Irã fez contra o Estado de Israel, o primeiro na história dos dois estados. E na semana passada, já nessa semana, a morte do presidente Ebrahim Raisi do Irã. E isso mexe muito com as nossas emoções, né? Domingo de manhã, como acontece todo domingo, eu não tenho ulpan, não tenho aula de hebraico, e eu fui para Midrashá. Eu vou todo domingo, e estava com a moral baixa, né? Porque a gente vê todo dia na mídia o número de soldados mortos, as carinhas dos soldados, as idades dos soldados, rapazes, jovens, entre 18 e 22 anos, alguns veteranos que também caem, que são pais de família, né? Essas coisas minam a moral da gente. E a opinião pública internacional, nas mídias, nas universidades. E domingo, então, de manhã, eu cheguei na Midrashá e perguntei para a Rabanit, levantei a minha mão e perguntei: Rabanit, eu venho do cristianismo. No cristianismo, nós somos ensinados de que existem duas forças paralelas, o bem e o mal, Deus e o diabo, e que existe essa luta cósmica, e que no fim Deus vai vencer, mas que eles são poderes paralelos. No judaísmo, a gente aprende que não, que o Satã, ele é um anjo, que ele está somente sob as ordens do Eterno. Ele não tem poder de decisão nenhum. A minha pergunta é: por que o mal está vencendo? Sabe? A Rabanite, num primeiro momento, ela disse: a sua pergunta é muito difícil, eu não sei responder. Mas depois, pensando melhor, ela disse: não, porque o mal foi o Eterno que criou o bem e o mal. Está escrito na Torá: eu faço o bem, eu crio o mal, eu, o Eterno. Então, o mal, ele vem também do Eterno. É lógico que a execução do mal não é o Eterno que faz. Ele usa justamente o Satã e o que a Rabanite explicou depois que ela refletiu um pouco: os seres humanos. Porque
Nós, seres humanos, temos livre-arbítrio. Nós podemos escolher o bem e o mal, sabe? Quando um ser humano escolhe o mal, ele está dando livre curso para que o mal não somente seja praticado, mas também aumente e se multiplique e se espalhe, sabe? Não é culpa do Satã. O Satã está lá para tentar a pessoa, para levar ela a cair na tentação de praticar o mal. Mas a pessoa só pratica o mal se ela quiser, sabe? Porque nós, seres humanos, temos livre-arbítrio. Eu ouvi a resposta e fiquei satisfeita, entre aspas, né? Porque, como eu estava dizendo para minha filha no telefone, a nossa moral aqui está muito baixa, por causa dessas coisas que eu já falei. Eu, por exemplo, eu estou sozinha aqui, eu não tenho filhos no exército, mas eu estou rodeada de pessoas que sim, têm filhos, têm netos, têm sobrinhos, né, no exército. Então, eu estou em vários grupos de WhatsApp, em português, em inglês, em francês. Todo tempo eu estou recebendo pedidos de oração, de leitura de Terrelim, salmos, para um soldado que foi ferido, um soldado que foi queimado, um soldado que foi esfaqueado, um soldado que foi baleado. O país está vivendo nesse ritmo de oração e de expectativa. Até que veio domingo à noite. E eu acho que o Eterno colocou essa pergunta no meu coração porque ele queria me mostrar que o mal não está vencendo, sabe? Eu já tinha falado num vídeo anterior que eu pelo menos demorei a ficha para cair quando houve a barragem dos mísseis iranianos que foram lançados contra Israel, que só um caiu dentro do território, infelizmente atingiu uma menina drusa que até hoje está hospitalizada, ela não morreu, mas ainda está em estado grave. Fora isso, 99% foram barrados, foram impedidos de entrar em Israel. Demorou para a ficha cair de que tinha sido um Nes Gadol, um grande milagre, sabe? Mas o que aconteceu no domingo e que se confirmou na segunda-feira de manhã, sabe? Para mim é um milagre revelado, como diz o rabino Eliel Haski, de proporções bíblicas. O que aconteceu, a queda do helicóptero do presidente do Irã, só tem paralelo nos relatos da Torá, sabe? Nas pragas, no afogamento dos egípcios, foi uma coisa assim, um grande milagre revelado, porque na verdade milagres acontecem todos os dias, todos os minutos, sabe? Nós temos uma oração que fala sobre nesse et kol et erever baboker en sarohaim, os milagres que acontecem à noite, de manhã e de tarde, porque eles acontecem, embora a gente não veja, mas estão acontecendo milagres todos os minutos, sabe? Só o fato de estarmos vivos é um milagre, porque a vida é um perigo. Então, domingo à noite, eu obviamente fiquei eufórica, essa é a palavra. Eu até coloquei nas minhas mídias sociais uma frase de uma música antiga do Chico Buarque, tô me guardando para quando o carnaval chegar, que eu estava esperando a confirmação da morte do presidente para fazer um carnaval, para fazer uma festa. Inclusive, dormi tarde, cheguei atrasada no IPAM na segunda-feira, mas quando
saiu a notícia oficial de que ele tinha morto, eu não senti mais euforia, sabe? Eu sentia um silêncio no meu coração, sabe? O que eu senti foi um temor, mas eu não sei se essa palavra descreve direito o que eu senti. Porque temor pode ser confundido com medo, não foi isso. É mais um sentimento de reverência, de espanto, espanto com reverência, sabe? De ser testemunha de um milagre, vou repetir, de proporções bíblicas, sabe? Obviamente, o Irã e as mídias internacionais, né, sobretudo Al Jazeera, mas também a mídia indiana, estão especulando se não teria sido o Mossad que matou o presidente Ebrahim Raisi, sabe? Porque o Mossad ele tem essa prática de eliminar as pessoas perigosas para Israel e muitas delas sim do Irã. Quase todos os cientistas nucleares do Irã já foram mortos pelo Mossad. Mas nesse caso, eu particularmente acho que não. Eu não gosto de dar a minha opinião, sabe? Da mesma maneira que eu não gosto de ouvir especialistas dando a opinião dele. Não gosto de achismo, sabe? Mas nesse caso não se trata só de achismo. Se a gente analisar os fatos, 3 helicópteros saíram do Azerbaijão, sabe? 2 chegaram, um não chegou, sabe? Assim que o helicóptero perdeu o controle, subiu uma névoa com chuva, sabe? Que não atingiu os outros helicópteros, só esse, sabe? O Mossad tinha que estar, sabe, conectado com Deus da mesma maneira que Moisés, que entrava na nuvem, sabe, para conversar com o Eterno. Por isso é que eu acho que não foi o Mossad, foi a mão do Eterno mesmo, sabe, que usou a natureza, sabe, para fazer o que ele queria fazer, da mesma forma como o Eterno usou a natureza nas pragas do Egito. Quando a gente lê com cuidado, a gente vê que antes do mar se abrir, soprou um vento a noite inteira, sabe? E que fez com que o mar se abrisse. Na praga das rãs também a mesma coisa. Primeiro foi um vento, agora não sei se oriental ou ocidental, que ventou a noite inteira e quando chegou de manhã o país estava repleto de rãs. Quando o faraó foi pedir para Moisés, para ele orar e pedir ao Eterno para retirar as rãs, também houve um outro vento, mas agora no sentido contrário, para jogar as rãs para longe. Né? Então o Eterno usa fenômenos naturais. E eu, para dizer a verdade, eu só tinha visto isso na Torá, sabe? Do jeito que foi na Torá. Então, o meu sentimento foi de admiração e de maravilhamento e de reverência, sabe? Talvez essas 3 palavras possam ser resumidas numa só: temor. Não no sentido de medo, mas dessas coisas que eu acabei de falar. E eu me lembrei também, né, que está escrito em Provérbios 24:17, e dessa vez eu vou ler a versão da Bíblia cristã, que diz assim: se teu inimigo cai, não te alegres, não te alegres com isso e não exulte teu coração se ele tropeça, sabe? Então, esse sentimento de temor que eu tive foi talvez uma maneira do Eterno me preservar de cometer um pecado, de fazer um carnaval com a morte do homem, coisa que eu não fiz, né? Então, eu
eu tô, eu não tenho muita coisa para falar, eu só queria contar isso para vocês, mas como eu já falei no último vídeo, que eu falei sobre o Papa Francisco, muita gente, alguns cristãos disseram até que o vídeo era uma blasfêmia, quer dizer, as palavras do Papa eram uma blasfêmia, mas eu acho que as pessoas não ouviram direito, ou eles ficam tão na guarda quando se fala de cristianismo, que as pessoas têm que contra-atacar, mesmo contra a própria razão, sabe? Porque o que eu quero dizer é que, como eu já disse, já vou dizer pela terceira vez, nós estamos vivendo tempos bíblicos. E eu quero ler mais uma passagem que está em Jeremias 25:15, que diz assim: Então, assim disse o Senhor, o Deus de Israel, disse para Jeremias: Toma da minha mão este cálice de vinho de furor e faze que dele bebam todas as nações às quais eu te enviar. Sabe? Então, o que eu quero dizer, ainda na linha do vídeo da semana passada e de outros vídeos que eu já fiz, é que ninguém precisa se converter ao judaísmo para escapar do juízo final, do juízo individual, sabe? O que as pessoas precisam fazer é rever as suas vidas, rever as suas obras e começar a praticar boas ações, a fazer o bem, sabe? No vídeo anterior, que eu disse que eu disse não, o Papa Francisco disse que se os cristãos obedecessem os mandamentos de Jesus, a vida seria maravilhosa no planeta. E aí teve gente que disse que era uma blasfêmia. E, bom, vocês sabem que eu não sou cristã, mas eu quero lembrar as próprias palavras de Jesus, sabe? Que disse que naquele dia eles vão dizer: Senhor, eu fiz as coisas, te servi, e que ele diz que nem todo que diz Senhor, Senhor entrará no reino dos céus, porque vocês não deram de beber ao necessitado, não trocaram a roupa, não visitaram, sabe? Gente, ouve as palavras do mestre de vocês e parem de adoração, sabe? De achar que você está ali escondidinho debaixo do sangue dele e que você não precisa fazer mais nada, sabe? É só pecar e pedir perdão, pecar e pedir perdão, pecar e pedir perdão. Não funciona assim. Sabe? Não funciona assim no judaísmo, não funciona assim no cristianismo, não funciona assim em religião nenhuma. Você tem que se transformar, você tem que fazer boas obras, você tem que se esforçar. Até o próprio Paulo disse que o reino de Deus é tomado à força, sabe? Força contra quem? Contra a sua preguiça, contra a sua natureza, sabe? A questão da idolatria, e desculpa que eu vou falar, mas eu acho que a gente não está mais em tempo de estar passando panos quentes e estar com medo de ferir suscetibilidades, sabe? Para os judeus, sabe, a adoração de Jesus é idolatria. Tá? Se você não sabia disso, agora fica sabendo. Para nós, cristãos são idólatras. Para nós e para os muçulmanos também. Os muçulmanos chamam os cristãos de associadores, porque associaram o eterno a um homem, sabe? Mas isso não importa, sabe por quê? Porque o eterno, ele proibiu a idolatria aos judeus, sabe? E se vocês lembrarem da história de Jonas, que o Eterno mandou Jonas lá em Nínive para repreender o povo e dizer que a cidade ia ser destruída por causa das iniquidades deles, sabe? E que o povo se arrependeu, o rei se arrependeu, mandou o povo jejuar, sabe? Eles eram idólatras, sabe? E não consta que eles deixaram de ser idólatras, sabe? Então, é, o que conta são as suas boas ações, que estão no livro da vida, no livro da morte e no livro dos intermediários. As suas boas ações têm que ser maiores no livro da vida do que no livro da morte,
sabe? Como diz também, agora eu não me lembro qual é a passagem, que o rei que viu aquela mão escrita na parede, porque ele roubou, fez uma festa, fez um bacanal, uma orgia com os utensílios do templo, pesado foste na balança e achado em falta. Por quê? Porque os atos ruins dele foram maiores, pesavam mais do que os atos bons, sabe? Porque todo ser humano tem coisas boas e tem coisas ruins, sabe? Então, gente, é a mensagem que eu quero deixar hoje, sabe? Esse meu sentimento de maravilhamento e de temor profundo pela ação do Eterno, deixar claro que nós sim estamos vivendo tempos de proporções bíblicas e suplicar que você se prepare, como? Se tornando uma pessoa melhor, proativa no fazer o bem ao próximo. É isso por hoje. Shavuot Tov.